Olá, meus amados, olá a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma aula de teologia, né? O nosso curso básico de teologia. Que Deus te abençoe nesta manhã, fique na paz do Senhor e que o conhecimento possa expandir na sua vida, trazendo a graça, a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o principal objetivo da teologia. Né? Você precisa entender qual é o principal objetivo da teologia. Bem, e o seu principal objetivo simplesmente é firmar ao homem a existência de Deus. Você precisa entender isso, entender que a existência de Deus, ela é verdadeira, ela é real, ela é única e ela é sobrenatural. E é assim que ela leva o homem a entender o maior mistério do universo, Deus, né? O nosso maior mistério do universo, porque Ele é o que faz, Ele é o que cria, Ele é o dono, Ele é todas as coisas, Ele está presente em todas as coisas, né? Ele está presente em tudo aquilo que nós fazemos, ainda que nós desacreditamos na sua existência, mas Ele está presente e Ele está agindo porque Ele está no controle de tudo, ainda que você não queira. Então é bom você entender isso, né? O nosso Deus, o nosso Criador, o Criador do universo, Ele está sobre todas as coisas. Por quê? Porque a própria palavra fala que Ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio de todas as coisas, né? E você confirma isso na Bíblia Sagrada, né? Na sua palavra, né? Onde o autor foi o próprio Deus, onde o Espírito Santo inspirou o homem, né, a escrever a sua palavra santa e sagrada, a sua palavra verdadeira, a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que edifica, né, a minha e a sua vida. Muitos tentam explicar Deus, mas nós não conseguimos chegar à sua grandeza, à sua total sabedoria, ao seu total conhecimento. Mas nós temos a convicção, né? E nós conseguimos chegar a grandes partes do nosso Deus, né? Há lugares profundos, né? Há intimidades profundas com o nosso Deus, né? Com o nosso Senhor. Filósofo grego Platão, ele é o começo, o meio e o fim, né? Ele é o início de tudo, Ele está presente no meio e Ele está completando o fim, né? Ele está terminando, né? Então Ele é tudo, Ele está em tudo, em todas as coisas. A metade ou a razão suprema, né? Ele é eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo Ele controla. Ele é justo, santo, sábio, bom e absolutamente perfeito. O começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e a justiça, a origem de toda a ordem e muito mais coisas, né? Essas descrições, elas foram feitas por Platão e foi aceita por muitos teólogos. A gente sabe que Platão, ele não era um cristão, né? Ele era um filósofo, né? Muito reconhecido, muito famoso. Ele trouxe, né, a origem através, né, Deus o usou, né, dando sabedoria, né, o conhecimento da ciência. E Platão, ele trouxe, né, ao mundo naquela época, né, um mundo fechado, um mundo que ainda não tinha o conhecimento escancarado, né, porque ele era limitado, ele era
fechado, ele era colocado para poucas pessoas. E ali Platão, ele trouxe esse conhecimento, ele escancarou, né? E até hoje esse conhecimento ele se expande. E mesmo ele não sendo um cristão, né, afirmado, mas Platão, ele afirmou, né? Ele contestou todas essas coisas de Deus, né? Todas essas maravilhas de Deus. Então é interessante em ver uma pessoa que não era cristão e afirmar essas afirmações verdadeiras e concretas que ele fez de Deus, né? Então Platão, apesar de tudo, né, ele era um homem muito sábio, porque a sabedoria estava nele quando ele reconhecia, né, a soberania de Deus, né, quando ele reconhecia o Deus Todo-Poderoso, né, o Senhor dos Senhores. Bem, ele é o pai da escalástica, né? Bem, ele afirma e ele fala através do seu conhecimento, né, das suas pesquisas, dos seus estudos, né, de toda aquela dedicação que ele colocou, né, diante da verdade de Deus, da palavra de Deus, né, dos contextos, né, sagrados. Né. Olha o que ele fala de Deus, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Entenda o fundamento da teologia. Né. Esse é o seu principal objetivo. Olha só o que ele diz de Deus aqui. Né. Deus, ele é o princípio, o fim de todas as coisas. Ele existe, né, antes e durante e depois de todas as coisas. Olha só, ele criou tudo e cada criatura tem a inscrição do seu Criador. Quer dizer, cada criatura tem o selo, né? Tem uma separação, porque foi criado, né? Foi feito pelas próprias mãos de Deus, né? Isso é maravilhoso. Ele criou tudo o que existe, tudo que você vê, sabe? O sol, a lua, as flores, o cheiro, o calor, o frio, sabe? O céu, foi ele quem criou. Ele criou todas as coisas. Ele criou a existência de tudo isso. Até hoje, depois de muitos séculos e muito tempo passado, ninguém consegue trazer à existência alguma coisa que não existe. Mas nosso Deus, ele tem esse poder. Ele traz à existência, ele trouxe à existência coisas que ainda não existiam, como nós mesmos, né? E olha que perfeição que Deus nos fez. Nós somos perfeitos, né? Porque Deus nos fez com todo o amor e com todo o carinho. Ele é eterno. Passe o tempo que passar, haja morte, né? Haja séculos. Levante-se, quem quiser levantar e dizer que é Deus. Vai morrer, vai sumir, vai desaparecer, vai deixar de existir. Você vai ver somente em histórias. Mas o Deus, o nosso Deus, ele é eterno. Né? Ainda que nós venhamos morrer e gerar outras gerações, criar outras gerações, ter outras gerações, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Ele vai continuar sendo eterno. Ele vai continuar, porque ele é eterno. Não existe fim para ele, não existe morte que possa acabar ou destruí-lo. Ele é eterno, ele é soberano, ele vive, ele reina. Ele é a própria misericórdia, a própria existência. Sabe, a Bíblia relata que quando o homem perdeu, né, a sua salvação, né, a sua liberdade, a sua paz, né, quando Deus criou aquele homem, Adão e Eva, e colocou no jardim do Éden, né, Deus ele não desistiu. Deus ele não abandonou, Deus ele não criou ódio e disse: eu vou destituir essa criação, eu vou eliminar essa criação, eu vou acabar com essa criação. Não. Deus ele não fez isso. Deus ele disse assim: eu não aceito isso. E eu vou fazer alguma coisa para mudar esse quadro, para mudar essa história.
Então Deus, Ele vem e entrega o seu Filho Jesus Cristo, né? Para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque Ele é a verdadeira misericórdia, porque Ele é a salvação, porque Ele é a vida, porque Ele é a esperança, porque Ele é o teu, o meu, o nosso Criador. Não importa o que aconteça, não importa quem fala o contrário, Ele é o nosso Criador, Ele é a nossa existência, Ele é o nosso dono. Ele é a própria misericórdia. Você precisa entender isso. Ou seja, a existência de Deus é uma verdade, né, fundamental, né, fundada, firmada nas Escrituras, né? A própria Bíblia, ela afirma a existência de Deus. Se você for pegar a sua Bíblia e ler no livro de Gênesis, né, o início, no capítulo 1 e no versículo 1, você vai entender que ali a palavra diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então ele já estava no início, né? Ele já estava ali presente. Ele já estava na existência. Veja bem, Deus não precisa que o homem creia que Ele existe para Ele poder existir. Deus não precisa que ninguém creia que Ele existe. Deus não precisa que ninguém confirme que Ele existe, para que Ele exista, para que Ele seja o que Ele é. Ele existe. E não importa o que aconteça, Ele existe. Ele é Deus, acima de todas as coisas. A existência dele está independente de homem, né? Do homem crer, né, ou não crer na sua existência. Não adianta a pessoa dizer: eu não acredito, ele não existe. Não. Deus existe, independente de você crer ou não que ele existe. Ele existe, ele é Deus e ele está acima de tudo. E na nossa base da sua existência está na Bíblia Sagrada, né? Sabe, ainda que às vezes a dúvida reine no coração, em querer saber se realmente esse Deus existe, pensa bem comigo. Essa palavra, ela vem de muito tempo, né? Você vê pessoas cantores famosos, né? Você vê reis, padres, pastores, né? Você vê médicos excelentes, reconhecidos, renomados, né? Mas logo passa, logo acaba, logo sai, logo ninguém lembra mais. Às vezes, para você saber que fulano e ciclano existiu, você precisa procurar em livros muito antigos. E você vai falar ali, vai ler ali, aquilo ali vai passar, acabou. Mas a Bíblia, ela, quanto mais o tempo passa, mais ela cresce, mais ela se expande. Então isso já está deixando claro que só pode ter um poder sobrenatural, um poder imensurável, um poder eterno, né? Um poder que não tem fim, né? Um Deus soberano. Veja bem, só persiste e existe alguma coisa se tiver alguém estruturado para lidar, para direcionar, porque se não tiver, não subsiste. Então, se a Bíblia existe, é porque existe sim um Deus todo-poderoso, né? Então, não existe maneira, não existe uma forma de te explicar. Você tem que querer, você tem que buscar, para você conhecer e você entender que Deus, ele está presente antes da tua existência. E ainda que você venha morrer velho, com 500 anos, Deus ainda vai continuar ali. Ele ainda vai existir. Então essa é a nossa palavra de hoje, né, no nosso estudo de teologia básico, né? E esse é o objetivo principal da teologia, né? Confirmar, né, passar ao homem, né, demonstrar ao homem a existência de Deus, né? Que Deus, ele realmente existe,
que Deus ele é soberano, que Deus ele está acima de todas as coisas. Então, fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Compartilhe este vídeo, ajude pessoas a conhecer a verdade de Deus e se firmar na palavra do nosso Deus. Fique na paz do Senhor e não deixe de continuar na nossa aula de teologia, o nosso curso básico de teologia. Cresça em conhecimento, cresça em virtude, cresça na paz, na alegria, cresça na devoção do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor. Fica com Deus. Deus te abençoe.